Olá, tudo bem? Eu sou Renata Bonotto e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o uso da comunicação aumentativa e alternativa na escola, tá? E uma dúvida que eu tenho aqui é em relação a o que pode ser sugerido para os professores especialistas na escola que vão ter pouco tempo com o aluno, né? Então, nos anos iniciais, a gente sabe que a gente tem um professor referência, esse professor fica a maior parte do tempo com um grupo de alunos, e isso torna o trabalho mais facilmente conduzido por um professor. Porém, a gente sabe que depois, nos anos finais, a gente vai ter uma diversidade de professores trabalhando com um aluno que tem necessidades complexas de comunicação e, portanto, necessita de comunicação aumentativa e alternativa. E é claro que essa pergunta se torna extremamente importante, né? Então, o que seria uma proposta prática para os professores especialistas que têm pouco tempo com o aluno? Minha perspectiva em relação a isso é que nós sempre precisamos ter uma composição de vocabulário essencial e vocabulário acessório. O vocabulário essencial são aquelas palavras que nós recorrentemente podemos utilizar em qualquer tipo de interação com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E, é claro, nós podemos também antever um vocabulário específico para algumas aulas. Por exemplo, aula de artes nós talvez podemos pensar em vocabulário específico que envolve as técnicas utilizadas, né? Então, na aula de artes, a gente desenha, a gente pinta, a gente recorta, cola, faz trabalho manual, talvez use argila. Então, assim, nós podemos pensar em verbos que estão associados às atividades utilizadas ou realizadas na aula de artes, podemos utilizar também, pensar também em materiais que são utilizados, pincel, cola, tesoura, copo, pano para limpar, né? Então, nós pensamos nesses verbos também em objetos e talvez outros elementos. Cores é uma categoria e algo que pode ser interessante aí no contexto da aula de artes, né? Mas vamos pensar, por exemplo, a aula de inglês. O que poderia ser para a aula de inglês? Eu poderia fazer um ajuste da prancha inicial de um aluno, que é organizada com base em vocabulário essencial, para que possa acomodar as necessidades aí das dinâmicas na aula de inglês, certo? Então, assim, a proposta prática é que a gente faça sempre essa combinação de palavras essenciais que vão ser úteis, inclusive, em qualquer contexto, e as palavras específicas que talvez sejam mais frequentes e recorrentes em determinados conteúdos. Aqui eu citei como exemplo a aula de artes, citei como exemplo a aula de inglês, mas poderia, por exemplo, para matemática, necessitar, em matemática, com certeza, talvez eu precise de números, precise de formas geométricas, vou precisar de conceitos, né? Mais, menos, maior, menor, igual, menos, mais. Então, essas palavras podem ser antecipadas e nós podemos aí, diante disso, criar também algumas pranchas temáticas, como nós comentamos, tá? Eu, particularmente, acho muito importante a gente criar um hábito de utilização de um vocabulário frequente, recorrente e essencial. Por isso, a minha sugestão em geral é mantenha sempre uma prancha com vocabulário essencial e faça uma prancha ou uma composição daquela prancha de vocabulário essencial e um pouco de vocabulário acessório também. Eu tenho alguns exemplos que eu fiz ao longo do tempo, em colaboração ali com a minha amiga Fabiane Eggers, onde a gente manteve sempre a prancha, que é uma prancha que a gente utilizava no Projacore, que é uma prancha que a gente utiliza bastante no contexto da escola, e aí essa prancha acessória para diferentes coisas. Então, a gente fez para a Copa, nós fizemos para as Olimpíadas, nós fizemos para Carnaval, nós fizemos para o Natal. A gente sempre utilizava a prancha de vocabulário essencial, que é com as palavras frequentes ali, vocabulário essencial, e fazíamos também uma outra prancha, que aí tinha um vocabulário mais direcionado. E aí a gente utilizava as duas juntas.
Eu poderia, por exemplo, fazer essa impressão dessas duas páginas em uma página A4. Então, eu teria tantas palavras essenciais como as palavras específicas. Então, eu acho que esta é uma solução que oferece uma resposta bem prática, que ajuda aí os professores especialistas que vão ter pouco tempo com o aluno e que talvez não tenham acesso mais frequente e direto a um sistema de um aluno, por exemplo, que vão chegar. Então, espero que isso ajude um pouco a entender esse aspecto que é em relação a oportunizar uma ferramenta de apoio à comunicação também nas aulas onde os professores especialistas estão conduzindo esse processo. Ficou claro para você? Isso te ajudou de alguma forma? Me comenta aqui. E se você tem mais alguma dúvida, manda aí, que vai ser bem legal a gente poder conversar em outros vídeos sobre esse assunto. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.